E a paz do Senhor para todos. Já vim ser breve, já vim ser um instrumento do Senhor, apenas falar. Em João 18, exatamente do 17 até o 24, vai falar que Pedro ele vai negar Jesus por 3 vezes. Mas Deus tinha avisado Pedro. Pedro, eis que você vai me negar por 3 vezes. Deus tinha avisado Pedro porque enquanto Pedro estava negando a Jesus, Deus ele estava sendo aprisionado, né? Ele estava lá para ser julgado pelos seus atos que ele fazia, né? Pela tua palavra que ele levava. E o povo não concordava com isso, né? Os sacerdotes não concordavam com isso, porque o sábado era de Páscoa e ele mesmo assim levava a sua palavra, né? Então, e vai falar, e Deus já tinha avisado Pedro: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E exatamente foi isso que aconteceu. Em João 18 vai falar que Pedro negou Jesus por 3 vezes. E quando ele nega Jesus na terceira vez, logo em seguida o galo canta. E Deus ali ele estava sendo, né, interrogado. Mas Pilatos, quando o sacerdote pede para Pilatos ir, e quando Pilatos fala com Jesus, ele fala, mas por quê, né? Ele se pergunta porque para ele, Jesus não estava fazendo nada demais. Que ele fala que, mas o que ele está fazendo? Para mim, ele não está fazendo nada. Mas o sacerdote queria, né? Não é porque eles não gostavam de fato, né? Então eles queriam porque queria que Jesus fosse crucificado, queria porque Jesus fosse morto, né? Mas aí eles questionavam e Pilatos ficava na dúvida, né? E continuava naquela dúvida. E no final, então, o sacerdote vai falar para Pilatos, então solte o outro preso, né? E coloque Jesus no lugar dele. E exatamente isso que Pilatos faz, né? Solta o outro preso e coloca Jesus. Logo em seguida, vai continuar, né? Vão colocar uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus. Vão colocar uma veste de púrpura sobre Jesus para levar ele para ser crucificado. E era exatamente isso que eles queriam, né, que acontecesse com Jesus. Mas a maior pergunta que eu quero falar não é a crucificação de Jesus. É sobre Pedro ter negado Jesus por 3 vezes. Isso me chama muita atenção porque é exatamente isso que acontece hoje. A gente a todo momento, às vezes, negamos Jesus. Negamos de falar da palavra de Deus. Negamos de falar algo do Senhor para uma vida que necessita de uma palavra por medo de ver o que a pessoa vai reagir. E lá Deus não tinha um medo. Jesus ele confiava em Deus e não tinha um medo de negar a sua palavra. Ele falava todo o tempo, né, sobre a salvação, sobre libertação, sobre o teu amor. Então é isso que eu quero dizer para você: não negue a Jesus. Porque ele não te negou. Ele morreu exatamente na cruz por mim e por você. Ele foi crucificado por levar a palavra para mim e para você. Por nós ele foi morto. Por nós ele foi crucificado. Mas ele morreu. Mas ressuscitou no 3º dia. Então é isso que eu quero te dizer. Não negue a Jesus. Não negue a tua cruz. Não negue o nome do Senhor por medo do que as pessoas vão pensar, do que vão dizer. Porque você não está aqui para agradar pessoas ao seu redor. Você está exatamente onde está para agradar o Senhor. Se você está na tua casa, sim, lógico, de fato você vai agradar o seu esposo, os seus filhos. Mas primeiramente agradar o Senhor. Porque quando o Senhor está no centro de tudo, quando Deus é o maior acima de tudo na sua casa, as demais coisas ele acrescenta, as demais coisas ficarão no devido lugar. Não seja que nem... E Pedro era um servo do Senhor, mas Deus sabe exatamente o que passa no nosso coração. Deus sabe exatamente o que pensamos a respeito do Senhor. E Deus sabia que por medo, exatamente por medo, eu creio que foi por medo, Pedro nega Jesus, por medo de ser morto, por medo de ser preso, por medo de ser açoitado.
Então exatamente o medo causou isso em Pedro. E ele acabou negando Jesus porque ele sabia. Eu tenho quase certeza que Pedro sabia que enquanto ele estava lá, Jesus estava lá sendo castigado, apanhando. Mas Deus já tinha dito a Pedro: ei, Pedro, você me negará por 3 vezes antes que o galo cante. E exatamente foi isso. Então não negue a Jesus, não negue ao Pai. Toda oportunidade que você tem de falar do teu nome, toda oportunidade que você tem de falar de Deus, não tema o que pensam ao seu respeito. Não tema o que pensam que você é doido, que você é maluco, o que seja. Porque não importa a opinião alheia, importa o que Deus pensa a seu respeito, importa o que você está fazendo para Deus. É isso que importa, não importa ao redor. Então não temas, não teme, não negue a Jesus, não negue. Porque isso entristece tanto o coração do Senhor quando você nega Ele, quando Ele está falando contigo. Deus fala e ainda você vai e ainda faz e nega da tua palavra. Mas eu não quero dizer nega somente de negar não, de deixar de ir para casa do Senhor não. Eu falo nega em geral, negar de falar de Deus quando tem oportunidade. Negar de buscar a Deus. É em geral, de negar em geral, não é só uma coisa. Pedro negou porque ele falou que ele não conhecia Jesus. Mas eu quero te dizer em geral, não negue ao Senhor. Em geral. Não se cale porque fulano quer que você se cale, não. Quando Deus quer que você se cale, é outra coisa. Quando é hora do Senhor trabalhar você se cale e entra na nação, tudo bem. Mas eu quero dizer, quando Deus não falou para você se calar, não se cale. Continue falando da palavra do Senhor, continue falando que Deus salva, que Deus cura, liberta, tira vícios. Continue falando que Deus é amor. Continue falando que também Deus é tempestade quando tem que ser tempestade. Que Deus corrige os teus filhos, sim. Continue falando da palavra do Senhor. Não tenha medo. É isso que eu quero te dizer nesta manhã. Não negue a Jesus. Não negue. Porque Deus, ele tem algo tão grande contigo. Ele quer ter uma intimidade tão grande com você. Mas Ele precisa que você não negue a Ele. É como eu sempre digo, Deus precisa de teu sim. É disso que Deus precisa, do seu sim. Quando você fala sim para Deus e Deus entra na tua vida, tudo muda. Tudo fica diferente. E não é fácil. Não é fácil, nunca foi, nunca será fácil. Mas creia, porque quem sustenta é o Senhor. Quem dá estrutura é o Senhor. Quem capacita é o Senhor. É isso que eu tenho que te dizer nesta manhã. João 18. Busca. Não estou com a Bíblia aqui, mas ela está exatamente aqui, em cima da minha cama. Já li. Então, fica com esta palavra, João 18. Medite nos versículos de João 18. Leia. Para ver o que mais Deus tem para falar para você. Porque eu creio que Deus ainda tem muito mais para falar para você. Quando meditamos na palavra do Senhor, quando começamos a abrir, a palavra do Senhor, Deus começa a dar entendimento, sabedoria. Eu não tinha nenhuma. E ainda acredito que não tenho muito, Mas o pouco que eu tenho, que eu consigo ter, eu trago para mim e para você de imediato. E é isso que eu tenho para te dizer. Nesta manhã agora eu te chamo, te convido para fechar os teus olhinhos, clamar ao Senhor para terminar com chave de ouro, entendeu? Então feche os teus olhos, se você que consegue fechar. Se você que não consegue, tudo bem. Apenas leve o pensamento para o céu e clame a Deus. Clame ao Senhor. Peça para Deus, fala: Senhor, eu não quero ser que nem Pedro. Eu não quero te negar, meu Pai. Me ensina a não ser que nem Pedro que te nega, Pai. Peça isso para o Senhor, assim como eu peço. Eu peço para o Senhor: Senhor, me dê estrutura, me dê sabedoria. Pai, não deixa eu murmurar. Pai, não deixa eu cair, Pai. Me apoie, deixa eu me apoiar em teus braços. É exatamente sempre isso que eu peço para o Senhor. Porque eu acho que quando a gente murmura, a gente retém a bênção. Eu acho que quando, porque Deus, Ele dá a bênção. Mas Ele também precisa, do seu posicionamento. E quando você não se posiciona, fica da forma que tá,
a bênção ela fica retida. Não falo que Deus não vai te dar, Ele vai entregar sim. Porque se Ele já lançou sobre a sua vida, Ele não é homem para voltar atrás. Mas eu creio que por causa de nós, dos nossos erros humanos, das nossas falhas, a bênção ela é retida. E naquele momento que era para ser ganha, Deus Ele espera outra oportunidade para nos dar aquela mesma bênção. Por causa de consequências nossas, erros nossos. Então, é isso que eu tenho para sua vida hoje, para minha, né, e para sua. E vamos lá. Senhor, meu Deus, papai querido, obrigado, Senhor, por este dia que já se iniciou. Obrigado, meu Pai, por essa rica oportunidade concedida a nós, por mais um dia de vida, por mais um fôlego de vida soprado em nossas vidas, Senhor. Obrigado por ter nos guardado ao decorrer da noite, dormido conosco ao decorrer da noite, meu Pai. Obrigado por estar sempre nos guardando da cilada do inimigo, de todo o mal, meu Pai. Obrigado, Senhor. E nesta manhã, Senhor, eu venho te pedir, Pai, se for possível, Senhor, que o Senhor não venha deixar nós negar o Senhor como Pedro negou, meu Pai. Papai querido, que nós venha ser mais firme, Pai, do que Pedro, Senhor. Que nós, papai querido, venha ser sempre ter oportunidade de falar do teu amor, Pai, da tua cura, que o Senhor cura, liberta, salva as pessoas, papai querido. Papai querido, que nós não venha te negar, papai querido, e sim te amar acima de tudo, Pai, e de todos, Pai. Que o Senhor, papai querido, venha ser sempre maior em nossas vidas, papai querido, que o Senhor diminua nós e cresça em nossas vidas, papai espiritual, Senhor. Nesta manhã, Pai, eu peço renovo, sabedoria, entendimento, Pai. Papai querido, que o Senhor venha firmar os nossos pés, papai, na rocha com o Senhor, Pai. Papai querido, que essa rocha venha ficar grudada, Pai, nos nossos pés, Pai, que a gente mesmo balançando, mesmo sendo sacudido, Senhor, que nós não venha tirar o nosso pé da rocha, Pai. E papai querido, exatamente do lado dessa rocha, Pai, eu peço a tua mão, Senhor, para que nós possamos se apoiar e ficar firme, meu Pai, porque papai querido, a luta é grande, mas o Senhor é maior que esta luta, Pai. Então nesta manhã exatamente, papai, nesse dia de hoje eu venho te pedir, papai querido, fé, Pai, força, Pai, sabedoria para continuar a caminhada, meu Pai. É isso que apenas eu te peço, Pai, e venho te pedir também, se for possível, Pai, Senhor, enviar os seus melhores anjos na casa desta pessoa agora, que está escutando isso aí lá do outro lado, meu Pai. Papai querido, que o Senhor venha acampar os anjos lá dentro do lado dessa pessoa, Pai, tirando, papai querido, enfermidade que está assolando, vícios, Pai, que está perturbando, meu Pai. Papai querido, aquilo que não está sendo do teu agrado, que o Senhor venha arrancar da vida desta pessoa de imediato, meu Pai. Papai querido, que o Senhor venha dar um alívio no coração desta pessoa que está do outro lado e está escutando isto, Senhor. Papai querido, que o Senhor venha acalmar a tempestade do coração dela e ela venha saber que exatamente é o Senhor Deus que faz todas as coisas, Pai, que o Senhor está no controle, que o Senhor está no barco, na direção, Pai. Papai querido, que nada sairá do teu controle, meu Pai. Papai querido, exatamente isso, Pai, e que a gente venha ser sábio, Pai, ter paciência, porque quando a bênção é jogada sobre as nossas vidas, Senhor, que a gente venha entender, Senhor, venha ter paciência para não perder a bênção das nossas mãos, não, Senhor. Papai querido, exatamente isso que eu te peço nesta manhã. E agradeço, meu Pai, e peço que o Senhor venha ficar e permanecer conosco ao dia de hoje. Esse dia de hoje, Pai, exatamente dessa terça-feira, que venha ser um dia abençoado, que venha ser um dia tranquilo, de muita paz, papai querido. Mesmo que seja difícil, mas que venha ser, Pai. Que o Senhor venha quebrar toda a barreira, Pai. Que o Senhor venha amolecer coração, Pai, de pedra. Venha colocar um coração de carne, Pai. Um coração humano, Senhor, nesta pessoa que tem um coração de pedra, Pai. Que o Senhor venha quebrantar nós, Pai, seres humanos, Senhor, é exatamente isso que eu te peço, Pai, nesta manhã. E te agradeço, Pai. Fica conosco, meu Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Né? Fica na paz do Senhor, que seu dia seja um dia tranquilo, abençoado. Que venha ser muito abençoado para você. Que Deus já venha entrar com a providência para você. Mas que você venha ter paciência para esperar. E não negue a Jesus. Não negue. Não negue ao Pai. Toda oportunidade de que você tem de falar do Senhor, do nome do Senhor, fale. Não negue. Toda oportunidade que você tiver, não pense o que fulano, ciclano vai pensar não a seu respeito. Porque o que fulano, ciclano pensa a teu respeito não importa. O
que importa é que Deus pensa ao teu respeito. É isso que eu tenho para tua vida. Fica na paz do Senhor.